E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral do podcast Podcast com você. Estou aqui na digitaledu.com.br num sábado maravilhoso no programa Sabadou Pipoca Ágil. Que legal! Hoje, um convidado especial. Faz tempo que eu conheço ele, acho que eu conheço assim pessoalmente em 2023 no Caipira Ágil, por sinal, um grande evento. Eu queria ter voltado ano passado, mas não consegui. E esse ano também não consegui. Vamos ver se ano que vem, quem sabe eu volto, que eu achei o evento lá em Campinas, na USP, na Unicamp, né? Depois me corrige, tá? Eu achei tão bacana, sensacional, cara. Achei assim, pô, qualidade. E também conhecer muita gente, inclusive o convidado aqui, tá? E antes de chamar o convidado, vou dar aquela frase, né, do dia, que é a mesma frase para todos os eventos, né? Vocês sabiam que todo chute de saci é uma voadora, né? Cara, é muito gozado isso. Inclusive, ó, tem até risos agora na audiência. Horrível, né, cara? Com aquelas piadas sem graça, o pessoal põe esse risozinho, né? Ó, o pessoal gostou. A parada é o seguinte: chega de mimimi, de lero-lero. Mas antes até de chamar meu convidado, aqui na Digital Edu, você pode fazer doação. Aqui você tem a parte de fotogaleria, tá? Você pode perguntar. Você que está fora da Digital Edu, está na LinkedIn, está no YouTube, tanto do Wagner como na Digital Edu, vem para a plataforma digitaledu.com.br e você aqui ganha certificado de participação, que é bem legal, tá bom? Então vamos chegar, né? Sem mimimi e sem lero-lero, que vem cá que eu também quero. Eu vou chamar o meu convidado, né? Primeira vez que eu estou falando assim, eu estou convidando aqui no, que eu já fui convidado dele, né? Não, fui convidado dele, não. A gente teve um cross, né? Uma passagem que você estava dando um. Foi no Caipiragem, não lembro qual foi, depois a gente vê aí. Não me lembro agora qual foi o evento, em que você palestrou antes e eu entrei depois, né? Foi bem legal. Então tá joia. Então vamos aplaudir, né, o meu convidado, o meu amigo Fábio Baldin. Uhul! Bom dia, Ibson. Quanta coisa boa, hein? E como que é o chute do Saci é voadora? É isso mesmo? Qualquer chute de Saci é uma voadora, né, cara? Não tem coisa. Excelente, cara, excelente. Legal. Você foi falando. Fábio. Foi muito bacana, Ibson. Foi muito bacana ouvir. Foi 2023 isso? Foi, né? 23, 2023, falou. E o evento que a gente se complementou foi uma palestra de um grande banco francês de financiamento, onde trabalhava nosso amigo o Edson. Edson, perfeito. Isso aí. É mesmo, caramba, tem muito tempo isso também. Tem muito legal, 23, verdade. Foi um 23 excelente, assim, com muita interatividade. Eu estava trocando de empresa nessa época. Foi algo muito bom e agora já estamos num desafio aí há mais de um ano, cara. Que bom, né, cara? Mas muito. Antes até de você complementar aí, né? Quem é o Fábio Baldin na Fila do Pão? Conta aí para essa galera aí que está escutando a gente e vai escutar depois. Ibson, Fábio Baldin é uma pessoa muito resiliente, posso dizer dessa forma. Veio de uma origem de uma família classe média que se reestruturou num certo momento ali, né? Separação dos pais. E tive como muito dessa separação, muito da lição de eu ter que buscar os meus sonhos, as minhas vontades, né? E sempre tive comigo que os estudos, né? E que se conectar com pessoas que fazem de uma forma diferente me levariam lá. Aonde eu não sei, porque ainda não parei, né? Então, hoje eu tenho uma posição bem legal, né? Muitas pessoas trabalham muito para chegar numa posição de direcionamento, né? Entre uma gestão sênior e uma diretoria. Mas isso foi ao longo de pelo menos aí 25, 26 anos de trajetória. Né? Comecei muito cedo, ali aos 17, né? Com o meu primeiro computador, depois manutenção de computadores, aula de informática, né? Nas escolas, desenvolvimento de software, liderança técnica, e aí num belo momento, ali nos
2015 para 2016, as pessoas começaram a me trazer. Você é uma pessoa diferencial, porque além de código, você consegue lidar bem com pessoas, se comunica bem. Por que você não vai para a gestão para valer e solta um pouco a mão do código? Só que o meu sonho dos 17 era ser o melhor programador do mundo, né? Acho que todo mundo toda era assim. E aí, quando eu cheguei nessa fase ali, pré-40, né? Eu falei, não, eu acho que realmente a minha missão é ter o conhecimento técnico, conseguir conversar com as pessoas de maneira técnica, mas a gente começar a resolver problemas e negócios, principalmente, né? Como que eu chego em algum lugar e gero um retorno de um investimento? Como que eu gero dinheiro para as empresas onde eu vou passar? E aí tive muito êxito, né? Então, passagens pela a parte de agronegócio em 2020 foi muito rápido, né? E depois passei por um projeto muito grande na CIT, sou muito grato de ter trabalhado lá, né? Dentro de uma grande cervejaria do mundo ali, a gente estava responsável pela arquitetura dos aplicativos, então foi algo exponencial para minha carreira, né? Foi onde eu tive ali o primeiro contato com uma gestão praticamente sênior, né? Como estrategicamente uma arquitetura de software ela impacta negócios, né? A gente está falando de 26 países de Y. Então é um negócio muito grande. Depois eu saí do B2B e fui para um desafio de B2C, né? De uma mudança tecnológica em todos os aplicativos, né? Da empresa de benefícios que eu trabalhei antes de estar aqui na Inseres, e aí uma entrega também relevante ali que impactou mais de 3,3 milhões de pessoas no dia a dia, né? As pessoas que usam lá o cartão. Legal, e aí, numa mudança, aí eu falei, estou em Piracicaba, né? A gente sabe muito bem aí os prós e os contras do presencial, né? E aí, por morar em Piracicaba, minha família mora na cidade aqui do lado, optei, né, por ter essa mudança e aí vir para o agronegócio, né? E aí, quando cheguei aqui no agro, a história começou dia 23 de setembro do ano passado, Y. Então, foi algo... Legal, cara. Esse sou, né? Sou e estou, né, Y? Porque a gente sempre sabe que o mundo é dinâmico, né, cara? É verdade, isso foi uma coisa bem legal. Interessante, o tempo muda, né? Você falou uma coisa bem bacana, que aos 17 anos você queria ser o maior programador, né? E agora, né, você com um pouco mais de idade, depois dos 30, né, vamos dizer assim, você pode tá ser 40 também, tá, Y? Não tem problema, não. Aqui já passei do 40 já. Mas a ideia é justamente fazer com que, né, a gente, enquanto gestor, né, ou nível de gestor, é que a gente faça assim, nossa, a gente já passou por várias situações até se tornar um gestor. Tá? Eu achei bacana o jeito que você, o storytelling que você contou, porque você não se formou assim, você saiu da faculdade já como gestor, sem ter uma experiência, tá? E isso, para quem está nos ouvindo aí, para quem de repente está pensando no futuro, é importante, né, a gente passar por, quer dizer, várias fases, né, da vida, né? Porque eu vejo, às vezes, algumas pessoas, né, já tem tempo, isso já acontece há um tempo, já saem como gestores sem uma experiência de gestão, né? Aí você vê, e às vezes se dá bem ou às vezes não, né? Não entende direito como é que é, não é empático com muita coisa, né? Fica muito no by the book e às vezes o mundo não é bem assim. Mas voltando agora para o nosso tema, já que você apresentou muito legal, o agro é ágil? Como é que é o esquema do agro? Você me contou algumas coisas lá, até de níveis monumentais, né, cara, de equipamentos e tudo. É bem legal, cara. Mas conta um pouquinho aí, como é que você parou no agro aí? Como é que você tá lá no agro? O agro veio desse convite, né, para integrar e ter essa posição de head, né? Então, eu iniciei na Inseres como gestor, né, fazendo uma estruturação mesmo, divisão dos times, né? Aqui eu gosto muito de usar fluxo de trabalho, então as work streams, né? Até porque as pessoas a gente precisa capacitar, né, Y? Então, tem uma pessoa que trabalhou muito bem na plataforma, mas que tem uma vontade de colocar no mobile, então
vou fazendo uma rampagem, e aí as pessoas começam a ficar de uma maneira meio que equalizada dentro do time, onde eu preciso de mais força em algum momento, vamos lá e a gente coloca mais pessoas, trabalhar com que esse time seja muito parelho, né? E as pessoas não tenham tantos gaps entre uma tecnologia e outra. E aí a minha chegada foi dessa forma, né? Então, para estruturar um trabalho bem bacana, né? Uma empresa pioneira no conceito de agricultura de precisão. Eu gosto muito de brincar, como a gente fez lá na Jael Brasil, né? O quão potente é o nosso solo e o quanto a gente consegue explorar ele para ele nos alimentar melhor, né? No final do dia, uma colheita ou é para alimentar, ou é para nos vestir, ou para gerar um combustível e várias outras indústrias, né? Então, como que a gente consegue ter essa junção de todos esses fatos e fazer com que essa agricultura de precisão, essa agricultura digital, ela consiga expandir mercados, né? Então, estruturação dos times, né, a parte dos processos, uma revisão bem forte, né? Até porque a gente sabe, né, uma transformação digital, ela é feita por etapas, a gente não consegue simplesmente instalar, né? Chega, instalou, estamos transformados, somos alta performance, né? Não existe isso. E aí é muito desse trabalho, né, da eficiência, de como você vai entendendo as pessoas, o mecanismo dos sistemas que você tem dentro, né, da própria empresa. Você tem áreas adjacentes, você tem pessoas que têm dons para fazer uma atividade que às vezes nem ela está percebendo, e você, né, como trouxe, né, essa experiência você acaba fazendo. Então, cheguei por um convite, né, dos diretores mesmo da Inseres, e aí a gente começou esse processo de transformação. Então, no começo, a gente sempre olhando pessoas e processos, né, fala muito sobre o primeiro item do Manifesto Ágil, eu sempre gosto de lembrar disso, né? Antes de eu instalar um processo, antes de eu vir com um método, com um frame, deixa eu entender como as pessoas funcionam, né? Então, indivíduos e suas interações mais do que processo e ferramenta. Eu levo muito isso. Para mim, agilidade são os 4 valores principais ali. O que eu vou usar de método, se é Safe, Kanban, Scrum, Go Horse, assim, como que a gente vai chegar nos objetivos de negócio, né? E aí trazer isso para dentro da empresa e para um contexto do agro, porque a gente está dentro de um ecossistema, né? É um desafio grande, né? Dentro do agro mesmo, Y, se você olha muito à volta, várias empresas elas vêm com esse conceito de transformação digital nesses momentos, inclusive agora, né? A gente faz benchmark, entende concorrente, né? Os competidores. E aí a gente entende que eles também estão nesse momento de como que eu sou mais eficiente, como que eu sou menos prescritivo, né? Como que eu consigo ter uma evolução maior. E a gente está numa era muito de inovação, né? De experimentação, né? Com a chegada da IA, isso muda muito o jogo. Então, como que eu trago isso para o agro que numa história um pouco, não muito distante, tinha a questão da resistência à tecnologia, né? Uma cultura diferente, onde o que o meu vizinho fez também serve para mim. Eu não preciso inventar nada de novo. Se eu coloco, por exemplo, calcário, e o meu vizinho já está colocando, se eu copiar a receita dele, ele vai fazer igual. Mas aí é algo que a gente falou também, que eu quero, né, dividir com quem está aqui ouvindo a gente. 2050, 10 bilhões de pessoas para serem alimentadas e a urbanização aumentando muito. Como que a gente consegue ser ágil, né, no sentido de performance, no sentido de ser mais simplista, fazer com que esses resultados não demorem tanto tempo a ser alcançados? Então, é muito desse início de trabalho no agro, né? E aí a gente está vendo cada vez mais um agro mais inteligente, máquinas autônomas, né? Conectividade vindo com força. Elon Musk trouxe Starlink, mas acompanhando as notícias, né? Eu tive num fórum da AWS faz pouco tempo, no Summit, né? Da AWS em São Paulo. O projeto Cooper, eu acho que é o nome,
vai colocar mais de 3 mil satélites para ajudar o agronegócio. A Amazon está entrando no agronegócio. Né, ao longo de uma escala. Imagina 3 mil satélites. O que a gente chama de ponto de sombra para o celular, para o agronegócio, daqui, sei lá, 5 a 10 anos, ele não vai existir mais. E é interessante que você fala, é o seguinte, no evento que eu fui essa semana, que eu palestrei também sobre transformação digital, foi interessante que eu comecei a palestra sem apresentação e foi uma coisa assim que foi na hora, no momento que eu estava aguardando a minha vez de entrar e, cara, acho que eu tenho coisa aqui para falar sobre a palestra. Tá? E para quem não viu a palestra nem nada, eu vou dar um spoiler aqui. Eu tentei pegar de novo no YouTube, ainda bem que eu gravei aquela parte sim, do início. O que eu fiz aqui na palestra falando sobre transformação digital? Não sei se você viu, tá, Fábio? Que eu botei lá no meu story do... Eu comecei a pegar o seguinte, eu falei assim, cara, será que na época em que a gente tinha... Aí eu abri o telefone que eu tenho, Motorola StarTAC, né, aqui. Será que na época do StarTAC, que eu tinha, começava a falar, eu pensava em transformação digital? Aí eu peguei meu Walkman, tá, de fita cassete, e eu questionei de novo, será que quando eu estava escutando essa música, vídeo cassete, eu pensava em transformação digital? Aí botei agenda eletrônica, botei máquina digital, né, aquelas antigas da Sony, as primeiras, e o questionamento foi esse. Comecei a palestra dessa forma, porque hoje em dia, tudo que você está falando, a gente está conversando aqui, tudo, cara, é tudo também voltado para a concorrência. A concorrência está grande, né? A gente, quando tem um monopólio, quando não tem concorrente, a tendência é você, eu estou falando daquele jeito, ninguém está reclamando, é daquele jeito que eu faço, né? A gente lembra lá do Ford lá com aqueles carros pretos. O pessoal pode pedir qualquer cor, mas eu só faço preto e ficou por isso mesmo. Né? Então, é interessante uma coisa, como é que pode as coisas, cara? Eu estava com um problema no joelho ano passado, aí não estava resolvendo, cara, uma dor, falei, caramba, o cara queria até operar meu joelho, que nada. Aí o que acontece? Fui no médico, ortopedista, o cara falou assim, você tem que tomar 2 injeções aqui, beleza. E tem que ser na farmácia, né? Aí fui na farmácia, né? Qualquer farmácia que aplica hoje em dia. Aí a garota novinha lá, né? Foi aplicar, e até nas nádegas, né? Aí tive que... Tomei até um susto. Falei, levanta a perninha assim. Eu falei, meu Deus. Tem que fazer um quadradinho, né, de 4 aqui. Fiquei meio sem graça. E o que acontece? Eu falei, cara, que legal. Ela falou assim, isso aqui é descartável. Eu sei que é descartável. Aí, não, tudo bem, eu sei. Ela falou assim, eu sempre falo com todo mundo, mostro para todo mundo que é descartável. E eu fico intrigada, a mulher falando, que, poxa, por que eu tenho que mostrar toda hora, né, o descartável para a pessoa? Aí eu falei com ela, antigamente, as agulhas, né, não era descartável, você fervia, né? Por isso que doía muito as injeções, porque ferver uma agulha, ela fica mais rombuda, né? Ela dilata, uma porcaria. Por que eu estou falando disso tudo? É por conta da informação. Hoje, do jeito que você está falando agora, a informação via por satélite, mais uma empresa entrando no agro. A tendência é que daqui a 2050, a gente, né, se todo mundo for no caminho feliz, se não tivermos guerras na frente, né, algumas guerras aí na frente, a tendência é que, né, hoje eu fico vendo, cara, dizer que a gente conversou lá no Agile Brasil, eu falei, caramba, é o mesmo tamanho das colheitadeiras, né, são enormes. Sim. A gente não tem noção disso aqui, a gente não é do agro, né? Imagina você conseguir agora mapear tudo, né? A Starlink e as outras da AWS. O negócio vai ser assim, exponencial, né, cara? Eu acho que a tendência é que, se der tudo certo até lá, se tiver um caminho feliz, é que a gente tenha mais informações e acontecer ainda mais eficiente nisso. Exato, exato. E aí a gente fala sobre nível de granularidade, né, Y? E aí acho que algo super importante, né? O agro, ele conta muito com previsibilidade, diferente de outras, né? Tem lugares que eu preciso de mais, tem lugares que eu preciso de menos. Então, imagina que eu tenho uma sazonalidade,
né? Então, dado a minha cultura, se eu planto milho, Sim. eu tenho uma sazonalidade. Se eu tenho milho safrinha, é outra sazonalidade. Se eu tenho algodão, é outra sazonalidade. Se eu tenho cana de açúcar, é outra. Imagina uma propriedade que tem todas essas culturas, ou que tem a maior parte dessas culturas. Na nossa aula de ciências sociais, nas nossas aulas de geografia, a gente sempre lembrava, né, quando chegava na parte do plantio, que tinha que ter uma rotação. Né? Eu lembro muito Sim, do bem ali da terreno. minha quinta, sexta, sétima série. E aí, quando eu chego para o agro, né, e começo a ver esse tipo de coisa funcionar de verdade, eu falo, nossa, realmente isso existe e é verdade. Só que na escola você não tem uma profundidade, né? Quanto de fósforo você precisa aqui? Quanto de nitrogênio você precisa? Nitrogênio no solo, sim, é algo que mexe ali na composição e faz com que ele produza mais. Né? Então, é muito conceito. E aí, quando a gente chega, né, para trazer essa parte da agilidade, se a gente não faz esse início da escutativa, do entendimento, né, até o aprendizado. Eu voltei a ler tudo quanto é livro de química do meu Sim. ensino médio, porque aplica-se aqui. Né? Então, como que a gente consegue colocar aqui? Outro ponto, os riscos são altíssimos. Né? Então, se não chover naquele período X, a tua semente ela morre. E aí você perdeu um ciclo que pode durar há 1 ano. Imagina você plantar algo que vai ter um cronograma de 1 ano para você colher. E aí, se você não conseguiu plantar e não teve a sua semente certinha aqui, nutrida, abastecida, sem impedimento do solo. Imagina, tem um problema de compactação do solo. A semente ela não consegue respirar. E aí ela não germina, e ela não produz. Imagina você ter que passar 1 ano esperando aquela produtividade, ela chega no final desse ano, ela não acontece. Aí Caramba. O risco é altíssimo. Então, você levanta um financiamento para comprar tua semente, você levanta financiamento para comprar tua máquina, você tem que pagar seus funcionários, né? Você tem que fazer análise de solo, então você tem um monte de conceito que você está apostando no risco. Só que aí, do outro lado, se chover muito também, toda essa vitamina que você está comprando e aplicando no solo, ela vai embora. Então, olha o nível de risco e previsibilidade que esses satélites que a gente está falando aqui, né? Essa conectividade ela começa a gerar. Então, olha, eu prefiro deixar o dinheiro aportado no banco com rendimento bancário do que plantar. E esse ano eu passo sem plantar. Isso é um futuro que a previsibilidade climática vai trazer. Nós estamos vivendo um absurdo de diferença climática. A gente estava no Rio, né? Há 1 semana atrás. Choveu num dia, fez frio, no outro dia, 32 graus, 35. Sim. Imagina isso para uma semente sensível que vai crescer ao longo de 1 ano. Então, como que eu trago a agilidade do mercado, né, muito focada em tech, com esses desafios de sazonalidade, com esses desafios de clima? Como que funciona a minha carteira de cliente? Quando eles usam mais as minhas soluções de tecnologia, quando eles usam menos? O que eu preciso fazer para que eles usem mais a minha tecnologia quando o ciclo dele não depende da ferramenta, e sim de olhar para ver se a plantinha está crescendo, para poder fazer uma colheita, para ter uma safra bacana. Então, é muito diferente, né? Do que, por exemplo, um produto digital que você lança, faz uma pesquisa de mercado, faz ali o teu discovery, faz um upstream, prototipa, coloca no mercado. Entrevistei 1.000 pessoas, para 1.000 vai. E aí você faz um lançamento sabendo que você vai atingir um público X. Agora, imagina você ter que fazer plataformas e aplicativos, né, para esse tipo de sazonalidade, se você não entender como funciona o teu negócio. Então, foi um desafio muito grande, né, trazer... E aí, assim, nossa, por que nos 3 primeiros meses a galera estava mais tranquila, né? E depois chegou ali janeiro, fevereiro, março, abril, o negócio virou um foguete. Porque nesse momento é o momento que o produtor está usando as soluções. Quando você vai chegando perto do final do ano, é uma janela, não vou dizer que é improdutiva, mas é uma janela que você tem onde as pessoas não usam tanto o ferramental, elas estão fazendo uma operação ali de descompactação do solo, elas estão fazendo
uma medição ou alguma coisa, é um processo entre colheitas, né? Então, ali você não vai usar tanto. Agora, chega no momento que você faz a colheita, tem uma parte muito engraçada que eu ouvi, acho que 2 meses atrás. A máquina estava fazendo a colheita na frente e a pessoa que tira uma amostra do solo estava atrás da colheitadeira fazendo análise. Por quê? Porque já viria um segundo plantio dali 2, 3 dias. E eu precisaria Caramba. saber o quanto de nutriente aquele solo está faltando para eu já planejar o próximo ciclo. E Pô, aí é muito uma legal isso. muito legal, assim, é muito diferente, né? E aí, imagina, né, trazer ciclos, voltando para a tecnologia, trazer Sim, ciclos preditivos para isso. Trazer algo que eu tenha que cumprir ritos, por exemplo. E aí é onde a gente começa a quebrar paradigma. O mesmo safe que eu usei numa das maiores empresas de educação do mundo, será que ela cabe para o agronegócio? Eu acho que não. é. Porque o tempo é diferente. Eu vou ter tempos que eu vou acelerar muito e tempos Sim, não que seja ruim, bom, melhor. Eu acho que cada frame, cada método, ele encontra um contexto. A gente, quando vai sim, estudando, né, Y, e vai aprendendo, sim, sim. para essa citação eu uso isso, para outros uso aquilo. E no agro, assim, eu falei, gente, de qual dessas ferramentinhas que eu tenho aqui, o conhecimento, qual que eu vou trazer para cá, né? E aí foi Sim. muitos dos desafios desse team building, desse pós-entendimento do negócio inicial, né? Como que eu direcionaria aí as minhas 5 frentes de trabalho que eu tenho hoje, Y, em É paralelo. interessante. Tem um comentário aqui do André. Ele mandou. A IA ajuda muito na experimentação, tanto na análise de dados como em MVP e protótipo. Concordo contigo, até eu estava conversando até nos bastidores com ele, eu estava antes da gente entrar aqui no, né, Digital Edu, eu Uhum, estava com o pessoal de simulação de projetos ágeis da Europa, né, que lá na Europa tem 4 times ligados ao simulação de projetos ágeis. E é uhum, interessante, que é falando sobre IA, e ajuda muito, né? São 40 sim. times esse ano lá no simulação, então o IA me ajuda demais. Mas uma coisa interessante, cara, por exemplo, mês passado, o começo desse mês, agora não me lembro, eu dei uma palestra sobre agilidade no Exército. No Exército. Então, foi interessantíssimo, porque qual foi a pegada que eu dei? Eu não falei. Eu falei que a agilidade complementa, né, o que eles já fazem. Né? Uhum, E é interessante que eu falei justamente sobre logística, tá? De você fazer a logística de movimentação de tropa, por exemplo, tá? Conceitualmente, uhum, porque na prática a gente sabe que tem que fazer um planejamento anual, né? Olha, esse ano a gente vai ter uma previsibilidade aí de acontecimentos. Mas por que eu não posso fazer? Eu tenho esse planejamento anual, mas que eu não posso fazer? Olha, primeiro eu vou preparar o terreno. Então vai uma equipe, planejamento daquela terreno. Aí vamos botar isso. o suprimento, a galera lá, botar o suprimento para a galera. Pá, pá. Aí vai as pessoas, né? Entra as pessoas. Depois vai maquinário junto. Então, eu falei mais ou menos nisso, do que, né, muitas vezes acontece assim, você fazer um planejamento enorme e você já ataca tudo. Vamos embora. E, de repente, no meio desse, dessa locomoção, né, acontece Uhum, chuva, como você falou, chuva, é frio, é calor, é uma porção de coisas que pode acontecer e você está com o negócio tudo planejado que você não consegue fazer uma mudança, né, uma gestão de mudança ali com uma uhum, frequência, se você fracionar as coisas. E eu, uhum, pelo que você me fala também, aí, né? Agora que eu lembrei, lá no podcast teve só uma pessoa que falou sobre agro. Era de Goiânia. Ela tirou umas uhum. fotos maravilhosas dentro do. Ela, ela até falou que tinha uma fazenda ágil. A gente não conversou sobre isso, não, mas ela falou lá. Ela estava até trabalhando numa fazenda também. E ela estava aplicando os métodos ágeis dentro da fazenda. Achei interessante. Vou até rever. O nome dela é Letícia, tá? De Legal. Goiânia. E eu acho bacana quando você fala, né, nessa assim, ler, é isso que eu achei bacana você ter falado no início, dessa virada de chave. Às vezes as pessoas me procuram, Y, eu queria um método de engajamento, eu queria um método disso, eu queria um método daquilo. Eu botei o acho, mas as pessoas não estão enganjadas e tudo, e eu sempre pergunto, e a resposta é sempre quase que a mesma. Não é porque a gente definiu,
e a gente implementou. Mas vem cá, vocês escutaram as pessoas? Não. A gente escolheu o método e aplicamos. Mas peraí, se não foi lá no chão de fábrica perguntar à galera como é que é o sentimento delas, qual é a educação delas, qual é o tipo de anseio que ela tem, né, ali dentro, é o que muita gente erra. Às vezes, até eu falei naquele dia lá no Agile Brasil, o que o ágil não dá certo? É porque às vezes as pessoas, na hora de implementar, chegar junto, em vez de escutar a galera, ver como é que é o ambiente. Por isso que eu acho que o Kanban é legal, começar com o Kanban para ver o que tem, né? Qual o processo existente ali, né? Para ver qual é, né? E nem todo lugar quer transparência, tem esse negócio também. Porque se tu vai muito by the book, não. Agora eu vou expor todo mundo. Falei, cara, tenha cuidado. Você está numa empresa. Leia o que está acontecendo. Exato. Eu sempre falo aqui, desculpe te cortar, eu fui uma empresa de telefonia como contratado, aquela empresa que era aqui do Rio, que começava com O e terminava com I, aí só para quem não está por dentro, a charada, né? E eu botei o quadro Kanban basicão lá, aquele 3 colunas, era pessoal de marketing, ninguém sabendo nada assim. Aí perguntaram para mim, pô, Y, o que é isso aí que você está fazendo? Eu falei, olha, contei a história para ele. Aí o cara falou assim, pô, mas Y, aí vai mostrar que eu estou todo atrasado. Eu falei, mas é justamente por que você está atrasado? A gente quer ajudar, colaboratividade, colaborativo, né? Colaboração, aquela coisa. Então, essa leitura do ambiente, quando a gente está fazendo uma transformação digital, é bem importante, né? E não brigar com a cultura, não? Mais vale o resultado do que os métodos em si, né? Mas conta mais aí sobre essas... E eu acho que é muito disso, né? Você entender o ambiente, as pessoas. Você, como líder, em alguns momentos, você vai ter que tomar decisões, né? Liderar é sobre tomar decisões. Então, você lê o ambiente, lê como as pessoas funcionam, e aí, assim, erros como você trouxe. A pessoa chega e fala, vou implantar o Scrum aqui. E aí chega com os ritos, chega com tudo, e a coisa não vai, as pessoas ficam caladas nas reuniões. E você fala, mas o que eu fiz de errado? Porque o método tá aqui, ó. Se eu seguir o livro do Sutherland, tá aqui certinho, ó. 353, se eu fizer isso aqui, tá bonitinho. E não tá funcionando, né? Você deixa de ouvir as pessoas. E aí, aos poucos, você vai implementando. Não adianta você chegar, vou fazer um Gantt chart aqui 6 meses. Não, acabei de falar, o ciclo é dinâmico. Se choveu, lascou, você vai ter que pivotar. E aí a gente olha para métodos e frames, e aí as pessoas, não, porque a gente usa o Scrum aqui. Oi? Né? Por quê? Mas cadê o Scrum Master, o PO, né? A gente sabe bem, não tem o 353, não tem um Scrum de verdade. Tá lá no livro. Não fui eu que falei. Não, mas peraí. E se a gente pegar isso aqui, tirar um pouquinho para cá e fazer menos deles? E se a gente pegar, ao invés de fazer o ciclo de 2 semanas de sprint do mercado, vamos lembrar da nossa plantinha, vamos lembrar do nosso negócio. Sim. Vamos fazer ciclos de 3 semanas? Que para mim, vou ser bem sincero, em muitas das experiências ágeis que eu tive, a maioria dos times não conseguem entregar com qualidade em 2 semanas. Alguma coisinha, alguém vai se queimar. Provavelmente é o pessoal de QA, tá? Que vai chegar na última quinta-feira e, trabalha sábado, domingo e não sei o que, testa, subiu e segunda tem deploy, né? Já na 3ª semana. Por que a gente não faz essa leitura, né? Então, os ciclos, e aí tá lá no livro, de 1 a 4 semanas. Agora, minha pergunta sempre é, sprints de 1 semana entregam quick wins, ok. Sprints de 2 semanas são itens de tamanho médio. Agora, a gente leva em consideração a complexidade dos itens quando a gente vai fazer isso? E aí eu estou falando do negócio, trazendo para o agro, né? A complexidade do clima, sazonalidade, safra, o risco que eu trouxe para cá, margem desse tamanho, assim. A gente vê a galera das caminhonetes, das colheitadeiras, acho que eles estão nadando de braçada, a margem deles é muito pequena. E como que a gente ajuda esse produtor? E se eu trago um método que me trava, inclusive na inovação, como que eu consigo ajudar
as pessoas a resolver melhor o problema, né? Eu vi aí o comentário do Cipo, vou mandar um abração para ele, que é um grande par meu aí nos estudos de inteligência artificial. A gente começou a trazer muito de IA em 2023, ele, a gente sempre trocou figurinha, mas olhando até para em séries, por exemplo, onde eu estou hoje, como que a experimentação faz com que a gente melhore? A gente passou por uma fase no começo desse ano onde eu precisava dar resposta em produto. Eu não precisava mais cuidar da padronização do software. Eu precisava focar em produtos novos, gerar novas oportunidades para resolver novos problemas ou problemas que ninguém estava prestando atenção. Eu falei, peraí, eu tenho um cara de referência aqui, eu tenho uma bibliografia, eu posso trazer uma Lean Section para o agro. Sim. Eu já tenho definido o problema, preciso entender como só eu vou atender por meio de software, mas eu não tenho uma ideia do mínimo viável. E aí eu trouxe o conceito do MVP, de verdade, né? Não é o MVP rascunho, joga para cima e sai correndo, né? Trouxe o time aqui para Piracicaba, sentamos numa sala, né? Fizemos ali 3 dias, foi uma pocket, né? Lembro muito da Mayra, do Coletivo Ação, que sempre faz pocket. E aí a gente definiu. E aí, assim, gente, quanto tempo a gente teria para fazer esse produto? Um MVP inteiro de um app em 90 dias. Caramba, que legal, hein? Foi entregue em 87. E aí, no dia que eles me deram a versão do APK, tive um evento na FIAP com o Carole e mostrei para ele, o que você acha disso aqui? Nós usamos o teu método para gerar esse MVP. E aí, lógico, o controle com quadro Kanban, né? Mesmo a maioria dos times que usam Scrum provavelmente não estão na planilha, estão num quadro Kanban, né? E aí a parte da eficiência, o quão rápido a gente conseguiu trazer não é nem metodologia, é forma de pensar ágil. Então, eu tenho que entregar minimamente isso aqui, e não um app inteiro. Eu posso começar a aumentar, né? E aí a gente conseguiu trazer isso para cá. Outro ponto, né, sobre metodologia. Uso muito das práticas do Kanban para poder flexibilizar. Então, se eu precisar derrubar um rito, ou refazer, ou ter a flexibilidade, mas eu foco muito no fluxo e não na pessoa, ou não ali na parte maior. Porque o fluxo, ele mesmo vai falar onde as pessoas precisam colaborar entre si. Né? Eu fui aluno de muitas formações do Yoshima, polêmico, né? Mas na outra mão ele fala muito, se você focar no fluxo, a colaboração das pessoas vem para resolver o problema e não as questões delas, né? Então é algo muito bacana que eu trouxe para essa experiência. E aí a gente fez agora, um pouco antes do Agile Brasil, um lançamento de 5 novas features, né? E 2 produtos novos em uma semana. A cada dia da semana a gente fez um lançamento. Até mandar um alô para o Guilherme, que deve estar assistindo a gente, que é o meu par, que começou nas séries como Head de Marketing e hoje, há 2 semanas, começou a atuar como Product Marketing Manager. Então, é a pessoa que começa a trazer a visão de produto, mas com os outcomes ali de marketing para poder fazer a campanha e a geração de receita para a empresa. Então, é um conceito totalmente diferente. E aí eu volto e falo, olha o ponto de transformação onde a gente leva as pessoas. As pessoas se adaptando, criando oportunidades para elas mesmo dentro de uma empresa. Né? Então, é algo muito bacana. Falei do Cipo aqui, mas não complementei. A questão da IA acelera muito, né? Então a gente vem fazendo alguns testes importantes. Eu já atuo com IA desde 23, né? Um pouquinho mais forte ali, trazendo roadmap, a parte até das histórias de usuário, mas aí eu comecei a focar numa linha muito forte de automação, né? De tarefas ali, N8N, os agentes agora. E aí, mais recentemente, como que a gente traz essa experiência de prototipação e validação de uma ideia para que ela seja mais rápida? Antigamente a gente desenhava as telas, dava um imaginário, o cliente falava mais ou menos. E hoje não. Hoje, por exemplo, né, a gente comprou faz um tempinho, acho que 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses, a licença Pro do Figma. Né? Todo mundo conhece o Figma pelos legal,
E aí a gente começou a desenvolver, aí foi muito dessa cadência de produto que o Guilherme pegou, os protótipos navegáveis e validáveis conectados à base de dados que o próprio Que Figma faz. maneiro, Então, hein? quer dizer, eu não preciso do time Caramba! de exato, então o Isso. fluxo de cadastro, Caramba! altera, deleta, o CRUD, né, que a gente chama na Sim, engenharia, sim, é. o próprio Figma faz hoje, cria a própria base de dados dele. Caramba, impressionante, amigo. E aí, o que Impressionante. isso me faz? Me traz para cá um produto realmente validado, as etapas de cadastro validado. O que eu preciso pensar? Em como eu conecto isso com o que eu já tenho hoje, Sim, garantindo a consistência da informação pelo banco de dados, a segurança, que é muito forte, quando a gente entra nessa linha de vibe coding, é muito inseguro ainda, né? E toda essa interface, como que eu ligo esse protótipo, quase um MVP em tempo real ali, aos produtos que eu já tenho de forma segura. Então, olha o nível de desafio que a gente vem plantando, né? E aí, olha o nível de inovação no agro que a gente vem construindo, que é um mercado diferente do mercado urbanístico, dos benefícios, como eu sim. estava falando antes, que tem a sua sazonalidade, que tem os seus riscos aumentados, mas olha como a gente consegue trazer inovação e dar o output. Então, é muito disso, Y, que a gente vem trabalhando, né? Eu, lógico, junto com os meus pares, Guilherme, Mariana, os diretores, né? O Léo, o Nelson, a gente vem trabalhando para fazer com que essa transformação, essa mudança cultural, ela comece de dentro para fora, né? Simon Sinek com o seu círculo Isso de aí. ouro, né? O círculo dourado. Isso vem refletindo nos clientes, né? A gente vem tendo muito feedback positivo, né? Trazendo tecnologia de ponta, né? Coisa que usa no Zé Delivery, vou falar aqui o nome, não tem Sim, problema, claro, é. e na Ticket também, para o agro. Então, assim, são coisas bacanas que a gente veio das experiências, trouxe para cá e realmente vai fazer com que isso seja um diferencial competitivo. Quanto mais rápido eu valido minha solução com a minha carteira de clientes, mais rápido eu resolvo problemas e gero rentabilidade para quem está investindo. Então, acho que é muito dessa minha visão, né, de como eu resolvo problemas gerando cada vez mais recursos financeiros para quem investe em séries hoje. Então, é muito da minha missão aqui, não é só agilidade, Y, é agilidade Sim. que gera financeiro, entendeu? Gera Não, com resultado no final do certeza. dia. Cara, eu estava falando, você estava falando sobre o Figma, fez lembrar que como a gente antigamente fazia, quer dizer, foi até participei de um projeto que até o gestor do projeto estava, o gerente do projeto estava ficcionado em entregar um protótipo navegável, cara, o tempo gasto para fazer o protótipo, cara, eu falei, caramba, e pior que ele não tinha se tocado, quando você mostra um protótipo para um cliente, ele já pensa que já está desenvolvido, Uhum. navegável. Eu falava com o cara, falei, cara, não adianta a gente perder esse tempo todo aqui fazendo isso. Faz no papel de pão para mostrar, porque agora com o Figma, você vê, né? A produtividade aí é enorme, né? Que você Uhum. valida. E eu não sei se o Figma depois pode gerar código, gerar alguma coisa assim, eu não sei. Ele gera alguma coisa, Gera, depois gera. gera, Então, gera, cara, gera. você vê, você partir de UX e vai virar o front e o back, né? Conceitos de UX, Uhum. que dá uma ferramenta conceitual de UX, né, praticamente. Você Sim. como ganho de produtividade, como você falou, né? Em 90 dias, não foi quase. Era para. Cara, Em isso não 90 tem. dias sem usar essa validação, tá, Y? Sem usar isso Sim, que eu estou te sim. falando agora. Isso foi ali atrás, Ah, estou tá. falando Foi. de Ah, tá. fevereiro. Estou falando Nossa, de então agora fevereiro. fica até mais tranquilo. Exato. Para o produto Caramba. novo, por exemplo, que é o que a gente está pensando, prompt dentro do Figma, ele gera toda a interface, né, os padrões que a gente já tem, e aí o que a gente estava vendo essa semana, né, como que esse Figma gera o código na abordagem front-end que eu preciso. Então, se eu uso o tal do Angular, como que ele gera o Sim. Angular? Se eu uso o React, como que ele gera no React? Como que ele gera no Vue, né, o Vue 3? E aí a gente teve a notícia dessa semana que essa compatibilidade o Figma lançou. Então eu acabei de fazer minha validação, fui no cliente, mostrei o cadastro funcionando, eu chego para ele e falo exportar essas telas todas em Vue.
Quando ele exporta, ele traz o código, eu colo, e aí vou fazendo o fluxo ali. Os ajustes, né? As conexões via API, e tá resolvido. Então, cara, daqui 2 semanas você tá com o seu app novo na mão. É isso que eu falo, por isso que naquela palestra que eu dei sobre agilidade, sobre transformação digital, é justamente isso, cara. Quanto mais tecnológico, eu acho que você deve ter lugar que o cara começa a falar, eu quero uma tela, falar, né? Alexia, cria para mim um código com 3 campos, né? Nome completo, e-mail, né? O país que está, coisa desse tipo, gera para mim e vai ser isso, cara. A tendência vai ser essa. Sim, e até engraçado, né, Y? Até colocar um ponto como essa história do protótipo super rápido começou, né? Uma folha de sulfite com os quadrados, igual você falou, papel de pão com os quadrados, de pão, uma foto e um prompt no ChatGPT. Isso. Que o ChatGPT também gera código, né? Sim, e aí, deixa eu testar no Figma se isso aqui funciona também. E funciona. Maneiríssimo. Então, assim, o universo... ter esse tempo de deixar o criativo funcionar, né, Y? Sim, é bem legal, cara. Eu acho que é bem bacana. Bom, a parada é o seguinte, estamos com 46 minutos aí, conforme anunciado, né? Nos bastidores aqui, né? Hoje é um sábado maravilhoso. Aqui faz sol aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que a temperatura deve estar uns 22 graus, 23 graus. Hoje tem atividade no colégio da minha filha. Deixei ela cedinho lá, daqui a pouco eu vou com minha esposa para lá. Mas a parada é essa, cara. Vamos terminando aqui. Wagner, se puder colocar lá se você está fora da plataforma digitaledu.com.br, vem para cá, que você vai ganhar um certificado que vale PDU, vale para a faculdade, vale para o trabalho, vale para a escola, tudo faz. Você vai ter esse certificado. Deixa eu ver se tem algum... Deixa eu ver aqui. Colocando agora, ele está colocando agora. Tá? Ele tem um tempo de validade, o link, acho que é 5 minutos. Então, você que está aí, né, assistindo a gente, e depois, em outro momento, você pode, ao vivo, dentro da plataforma, acessar esse conteúdo maravilhoso da História Edu. Meu camarada, eu quero agradecer, mas antes de você ir embora, dá uma frase de efeito, não precisa do Saci não, mas tiver outra frase do Saci. Fala com a galera aí, o que você acha? A gente falou de caipira ágil, né? Algo que eu me sinto sócio do Alisson Fernandes, né? Uma frase que nasceu no final do Caipira com uma baita de uma dor nas minhas costas. A comunidade devolve aquilo que você doa a ela. Então, não basta a gente só fazer para o nosso ganha-pão. Eu acho que a gente tem conhecimento e bagagem suficiente para poder distribuir o conhecimento entre as pessoas. E isso vai voltar para a gente. Estar aqui hoje, Y, é um retorno da comunidade, de coisas que eu faço para a comunidade, dado a minha experiência profissional. Você também é um cara que faz isso, então a comunidade devolve aquilo que você doa a ela. De coração. Legal. Essa é a minha frase de efeito aí. Que legal. Eu tenho uma frase antigona que fala que... Cara, eu fui no... como é que é? Inovação Sem Romance, do Vitor Gonçalves, o podcast dele, ele me chamou no início do podcast, tem 6 anos atrás, e nas primeiras falas eu falei assim, cara, assim na conversa, né, foi até gravado, não foi foi presencial, gravado, não teve vídeo, foi áudio. E eu falei lá, que a agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho. E interessante que essa frase foi bater lá em Portugal, num colega meu, lá no... Como é que é o nome dele? Tiririca Agile Coach, não sei se você conhece esse cara. Tiririca Agile Coach. Sim. Inclusive, vou até colocar de novo lá no WhatsApp que ele fez numa jornada colaborativa, eu tive uma sala do Pipoca Ágil. E eu convidei ele para palestrar nessa sala. E ele começou assim, olha, tem uma frase de um camarada que... camarada famoso. Eu falei, não, sou famoso. Aí e ele falou assim, me tocou muito quando ele falou. Ele, como que é? Que a agilidade trouxe mais humanidade, falou, caramba, é mesmo, cara, eu tenho que testar o humano, cara, o humano vai usar aquilo, então não é a máquina.
Eu falei, caramba, que legal. E na época, há 6 anos atrás, algumas pessoas pediram para. Aí, eu posso colocar essa frase? Claro, coloca à vontade aí. Mas é bacana, você falou que a gente faz para a comunidade, volta para a comunidade e volta legal aberto. E aqui é justamente uma delas. Então, meu camarada, não saia correndo daí. A gente vai fechar aqui esse episódio maravilhoso. Para ele mandar o feedback logo depois. Né, que depois entra também o Wagner. Acho que não tem mais um recado, não, né, Wagner? Tá tranquilo aqui, né? Acho que tá tranquilo. Então podemos fechar maravilhosamente, que daqui a pouco tem que sair correndo. Tá bom, gente? Então, cara, como é que é? As crianças, cara, que a gente também. Então dá um tchau aí pra galera. Tamo junto. Valeu, Obrigado, gente. Obrigado, Ibson. Valeu, até mais, até a próxima. Um abraço para todos. Valeu.